E 2024 é o ano em que se comemora os 200 anos da imigração alemã no Brasil. E é lógico que aqui em Blumenau haverá uma programação especial de eventos para lembrar esta data. Eu converso agora com o secretário de Cultura, Silvio Zimmermann, para falar do lançamento dessa programação que aconteceu no início desta semana. Silvio, bom dia, obrigado pela atenção com a gente. Muito bom dia, Jorge. Imagina, é um prazer enorme poder falar contigo e com os teus ouvintes. O que está previsto neste calendário de eventos para comemorar os 200 anos da imigração alemã no Brasil? Blumenau, que é uma cidade conhecida nacionalmente e internacionalmente por sua cultura, por suas tradições, também é um grande ícone, né, da imigração alemã no Brasil. Quando alguém fala em alemães, em imigração alemã, qualquer coisa que remeta aos povos germânicos do Brasil, logo vem à mente das pessoas Oktoberfest, a arquitetura de Blumenau, e então nós não poderíamos ficar de fora desta grande celebração nacional. E Blumenau organizou, junto com a sociedade, não foi só a Secretaria de Cultura, não foi a Secretaria de Turismo ou o município de Blumenau, mas sim toda a sociedade está participando da organização das manifestações em celebração aos 200 anos da imigração alemã no Brasil. A gente tem mais de 100 ações previstas, são eventos, são ações celebrativas, festas, divulgação, por exemplo, de 6 edições especiais da revista Blumenau em Cadernos durante esse ano inteiro, falando sobre o tema da imigração alemã no Brasil. Um grande painel será instalado ali na Prefeitura de Blumenau. Quem já passou por ali viu o painel do Fritz Miller, naqueles mesmos moldes será feito um painel na Prefeitura de Blumenau sobre imigração. Quem anda pela rua tem visto que nós temos um edital chamado Rota de Arte Urbana, que tem mudado aí o cenário da cidade, feito arte em alguns muros da cidade. Vamos fazer um edital desse com o tema de imigração. Está previsto também a circulação de espetáculo teatral, haverá concertos de órgão na Igreja Luterana, que também celebra 200 anos de presença no Brasil, concertos abertos e um concerto específico da Banda Municipal de Blumenau, intercâmbio de alunos daqui de Blumenau, Jorge. Isso de fato é maravilhoso. Nós temos uma cidade irmã na Alemanha chamada Weingarten. E naquela cidade, que fica no estado de Baden-Württemberg, que tem uma relação antiquíssima com Blumenau desde a década de 50, eles realizam lá naquela cidade uma festa escolar anual. Chama-se Welssenfest e acontece desde o ano 1764. Olha só. Imagina quanto tempo? Que tradicional que é essa festa, e nós nos organizamos para enviar jovens daqui de Blumenau, estudantes da fábrica de gaiteiros, que é lá do Centro Cultural da Vila Itopava, para que se apresentem nessa festa lá na Alemanha. Certamente vai ser uma experiência única para esses jovens daqui de Blumenau poder participar de um evento assim. Nós temos confraternizações de grupos de dança folclórica, convites para cantar em alemão, evento da biblioteca chamado Einen Kaffee mit Freunden, onde se vai falar de literatura alemã. A própria gincana de Blumenau vai ter a prova oficial, que é a prova do vídeo, né? Provavelmente a maioria das pessoas de Blumenau já viu ou participou de uma prova dessa da gincana, será sobre o tema da imigração alemã. O Arquivo Histórico de Blumenau também vai fazer uma série de publicações num programa chamado Memória Digital sobre a imigração, lançamento de livros, enfim, uma série de ações que acontecerão na cidade toda, com vários parceiros, para celebrar o ano inteiro. E vai até o Natal, né? Começou no final de fevereiro, com um encontro no 25 de julho, e teremos programação até o Natal deste ano para celebrar essa data importante, né, para o Brasil, para Santa Catarina e para Blumenau. Sem dúvida nenhuma, né? Como é que começou essa história da vinda dos alemães aqui para o nosso país, Silvio? Olha, é uma história longa, né? Começa com entendendo mais ou menos qual é que era a situação da Europa naquele momento. Em 1789 tem a Revolução Francesa
que acaba abalando toda a estrutura da Europa, né? À época não existia Alemanha, existia ainda o Sacro Império Romano-Germânico, que era formado por diversos pequenos estados que se uniam pelo idioma alemão. E com as guerras napoleônicas, né, esse Sacro Império Romano-Germânico foi dissolvido, né, os estados se tornaram praticamente independentes, e o que acontece é que depois de sucessivas guerras e invasões francesas, esses estados ficaram empobrecidos. Eram estados basicamente onde havia agricultores, num sistema feudal ainda, num sistema econômico feudal, e esses povos ficaram muito empobrecidos. Nesse mesmo tempo, em 1808, fugindo das guerras napoleônicas, chega aqui ao Brasil a família real portuguesa. Em 22, né, é a proclamação da independência do Brasil, e aí o Império Brasileiro, independente de Portugal, começa a pensar numa nova fase de desenvolvimento do Brasil. Primeiro, eles precisavam de um exército que não fosse leal a Portugal, mas sim leal ao Império Brasileiro. Então, o imperador do Brasil manda emissários, embaixadores, agentes de negócio para a Europa para contratar pessoas para servirem o exército brasileiro e também colonos, por uma questão geopolítica, né? Colonizar as fronteiras do Brasil. Naquele momento, acontecia no Brasil um episódio que ficou conhecido como a Guerra Cisplatina. E o Brasil disputava um território que hoje é o Uruguai. O Brasil acabou perdendo a disputa daquele território. Mas muitos dos alemães que vieram para cá, no início da colonização, serviram ao primeiro exército imperial brasileiro. Tanto que era conhecido como Batalhão de Granadeiros Alemães. E outro contingente dessas pessoas eram colonos, que a partir do dia 25 de julho de 1824 fundaram a primeira colônia alemã no Rio Grande do Sul, é a cidade de São Leopoldo, e começaram a povoar aquela região, e depois em 1829 chegaram em Santa Catarina e acabaram moldando muito do caráter e da história, fundamentalmente do sul do Brasil. E como é que Blumenau se envolve nessa história toda, Silvio? Depois de já ver, ao longo desses anos, de 1824 até 1848, então quase 25 anos, né, de imigração, de um grande contingente de imigração alemã no Brasil, chegava lá na Europa notícias das mais diversas, né, como eles viviam, as dificuldades que enfrentaram esses povos aqui, e a gente tem que falar que eles saíram do lugar que estava ruim, que estava empobrecido, mas não vieram para um paraíso, como achavam muitos deles, né? Vieram para um lugar que tinha tudo por fazer, que ainda tinha dificuldades, né, que não havia cidades, não havia escolas, não havia estradas, não havia igrejas, absolutamente nada. Tudo foi construído do zero. Então o doutor Blumenau, que era muito curioso acerca da América do Sul, do Brasil, foi contratado por uma companhia chamada Companhia de Proteção dos Imigrantes no Brasil, dos imigrantes alemães no Brasil, e veio para cá fazer o relatório de como viviam essas comunidades alemãs aqui. Mas tudo leva a crer que ele já vinha interessado também em ficar por aqui. Em 1848, ele se une com um sócio chamado Ferdinand Hackert e pede para o Estado terras para colonização. O Estado não deu, não aceitou o pedido dele, então ele compra as terras que viriam ser a colônia Dr. Blumenau, que iam mais ou menos da Foz do Ribeirão Garcia, onde é aqui a Secretaria de Cultura, até a Foz do Ribeirão da Velha, onde é a atual Prefeitura de Blumenau. Então, isso era a colônia Blumenau. Esse trecho que compreende a beira-rio, do Ribeirão Garcia ao Ribeirão da Velha, isso compreendia a colônia de Blumenau. Quando nós falamos da colônia particular do Dr. Blumenau, é dessa pequena extensão territorial que nós estamos falando. E ele fez um esforço muito grande para atrair algumas pessoas aqui. Teve dificuldade, ele voltou à Alemanha, né, a partir de 48, começou a chamar alemães, colonos,
que quisessem vir para cá e conseguiu atrair no início pouca gente. Mas a partir de alguns anos a colônia começou a prosperar, vieram mais pessoas e hoje, fruto desse sonho, desse trabalho árduo do Dr. Blumenau e de muitas outras pessoas, temos uma cidade maravilhosa, desenvolvida economicamente, que oferece emprego, que oferece educação, que oferece conforto, né, que oferece segurança. Então é por isso que Blumenau é um grande ícone desse desenvolvimento socioeconômico, fruto da imigração alemã no Brasil. Bom, Silvio, a gente tem muito para comemorar com a vinda dos alemães, principalmente aqui a nossa região, né? Mas o Brasil, de um modo geral, na tua visão, né, o que há para comemorar após a chegada dos alemães aqui? Olha, eles deixaram um legado bastante importante. E nesse momento a gente está falando dos povos alemães, né? Mas não exclui também o legado de outras pessoas que chegaram aqui, de outros povos que chegaram aqui. E a gente pode falar dos portugueses, dos açorianos, que a partir de 1753 já estavam aqui. Ano que vem, Santa Catarina celebra 150 anos da chegada dos italianos também. Então é um grupo muito grande, de diversas etnias, que ajudaram a construir e a moldar, a influenciar e a desenvolver não só o estado de Santa Catarina, como o Brasil. Mas os alemães deixaram legados importantes. Eu quero citar que é um pensamento bastante sofisticado à época, que quando os alemães chegaram aqui, ficaram impressionados, né, da relação dos portugueses que vinham para cá nos últimos praticamente 300 anos, né, da relação deles com os escravizados. A primeira imprensa no Brasil a defender abertamente ao público a libertação dos escravos, que acabasse com a escravidão no Brasil, foi um jornal de língua alemã editado no Rio de Janeiro, chamado Rio Post. Não havia no Brasil, até a chegada dos alemães, a obrigatoriedade do ensino. Não haviam escolas como hoje. Os alemães introduziram aqui em cada comunidade suas escolas e também avançaram nos processos científicos. E Blumenau tem muito a celebrar quando nós falamos do avanço científico promovido no Brasil pela presença alemã, porque nós tivemos o maior cientista do século XIX no Brasil vivendo em Blumenau, que foi o Fritz Miller. Fritz Miller tem uma obra que a maioria das pessoas não compreende, não entende, não conhece o volume da obra do Fritz Miller. A gente conhece superficialmente, né, sobre o mimetismo milleriano desenvolvido aqui em Blumenau, sobre a observação da evolução das espécies, que serviu de base, né, de apoio ao Charles Darwin para publicar a obra dele, feita pelo Fritz Miller em Florianópolis. Então é mais um legado alemão, a metodologia científica trazida com eles para cá. Entre outras coisas, claro, além da gastronomia, além da arquitetura, há uma série de legados importantes, por exemplo, no comércio e na indústria. Embora a Alemanha daquela época, o Sacro Império Romano Germânico, a Prússia, né, esses povos germânicos eram agricultores e viviam num modelo feudal, muitos deles já tinham uma educação profissionalizante, ou seja, tinham em casa pequenas ferrarias, o que a gente chamaria hoje de uma microindústria. Então eles trouxeram para cá, além de muitas novas técnicas agrícolas, também trouxeram técnicas industriais. Esses descendentes de alemães fundaram aqui grandes indústrias baseado no conhecimento que trouxeram da Alemanha. E a gente pode falar que em 1868 já havia em Blumenau uma grande indústria que fazia desde fundição até a área têxtil, que era a indústria Garcia, fundada em 1868. Mas a gente pode ir além. No comércio também eles desenvolveram muito, né, aquilo que eles conheciam como regras de comércio, capacidade de se relacionar com outros povos, e os alemães trouxeram aqui essa expertise. Enfim, há uma série de legados que nós podemos falar sobre a presença alemã aqui no Brasil. Também falar da religiosidade, né? Trouxeram a Igreja Luterana, que é forte aqui, entre outros aspectos de vida comunitária. Tá certo. Começa quando a programação em comemoração aos 200 anos da migração alemã no Brasil? Ela já começou,
já tivemos algumas ações, como o lançamento da primeira edição da revista Blumenau em Cadernos, né, que trata exclusivamente do tema da imigração. Já houve um grande encontro de grupos folclóricos. No dia 17 de março, deixa eu dar uma espiada aqui na agenda, Jorge, no dia 17 de março vai ter um espetáculo teatral aqui na Praça Hercílio Luz, na frente da Secretaria, no Museu da Cerveja. Um grupo de teatro de bonecos vai fazer a apresentação de um espetáculo chamado Castel e a Cerveja do Papa. É muito legal, um grande espetáculo, e nós teremos uma programação extensa ainda em março, com um encontro e ensaio aberto de grupos de dança folclórica no Clube 25 de Julho, apresentação de estudantes da escola bilíngue Erich Klabund na feirinha da Vila Itopava, e assim por diante. Temos uma série de ações que estão no site da Secretaria de Cultura. Quem tiver interesse em participar e se engajar. E eu ainda quero dizer o seguinte: quem estiver nos ouvindo, que faça parte de um grupo folclórico, de um clube de cacetiro, de um clube de serviço e queira fazer uma ação, a nossa agenda está aberta para receber mais ações. Nós lançamos tudo numa plataforma, um site, né, que foi desenvolvido pelo governo federal da Alemanha e pelo Instituto Hansestaden, onde vai ter toda a programação. Quem quiser procurar no Google, chama Agenda Alemã no Brasil. Procure, participe, se engaje, que nós temos muitas ações para celebrar esse bicentenário da imigração alemã. Obrigado, Silvio, pela participação, uma ótima programação. Obrigado, a gentileza. Eu conversei com o secretário de Cultura de Blumenau, Silvio Zimmermann. Falamos sobre a programação alusiva aos 200 anos da imigração alemã no Brasil.